Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Sora e hoje vou contar pra vocês a primeira parte da história de Aliens Defiance. Essa série foi lançada entre 2016 e 2017 pela Dark Horse em um total de 12 edições e se passa em 2137, entre a história dos filmes Alien o Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate. Nela conhecemos Zula Hendricks, uma soldado de primeira classe que está indo até uma nave abandonada com um grupo de drones de segurança corporativa da Weyland-Yutani. A Weyland tinha reivindicado os direitos de ir lá recuperar os objetos dessa nave, só que a jurisdição militar exigia a presença de um deles a bordo quando isso fosse feito, e essa pessoa era justamente a Zula, que deveria transferir os dados dos registros de voz da nave para a base Tranquility, na colônia em Luna, um lugar que nós também conhecemos como a Lua. Durante esse início, nós vemos que a Zula está sentindo muita dor, então vem um flashback de um passado recente, onde ela está em um hospital com muita dificuldade de andar e é ajudada pela Amanda Ripley, que aparece aí antes dos eventos do Alien Isolation. A fuzileira passou recentemente por uma cirurgia de recuperação de uma lesão muito grave na medula espinhal e ainda estava em processo de recuperação, precisando até de uns suportes para poder se movimentar. E voltando lá para aquele transporte do início, eles desembarcam na nave abandonada e acessam os logs de segurança internos. Para isso, a Zula quebra o protocolo de segurança com a ajuda do sintético, que parece ter bastante interesse nessas informações. Nos registros da nave, eles escutam um tumulto geral, muita gritaria, tiros, um combate com alguma coisa desconhecida. E o sintético começa a ficar nervoso e pede para Zula desligar aqueles áudios. E ela fica chocada, porque esse sintético parecia estar demonstrando algum tipo de emoção. Ele grita de nervoso quando ouve aquelas fitas. Então, eles vão atrás da tripulação da nave e no caminho eles se deparam com um xenomorfo. O sintético fala para Zula ir lá proteger o resgate, só que ela fica tão assustada vendo aquele monstro que cai e acaba quebrando o capacete do traje, ficando sem oxigênio, e com isso acaba desmaiando. Para salvar a vida dela, o sintético coloca a Zula no hipersono. Só que ao invés de retornar para as naves de resgate, ele coloca a nave Europa em uma trajetória extrasolar. 27 dias depois, a Zula acorda, com dificuldade de se movimentar por ter ficado sem seu tratamento, e fica totalmente confusa com aquela situação. Só que mesmo fragilizada e suspeitando muito daqueles sintéticos, ela se recompõe e vai tentar descobrir o que está acontecendo. Conversando com eles, Zula descobre que a nave Europa tinha sido alvo de uma infestação daqueles alienígenas e que havia nela um ninho que foi esterilizado e lançado no espaço. Além disso, agora a Europa estava a caminho da estação descoberta nos registros da nave. Ela fica bastante indignada com aquela insubordinação, afinal eles estavam lá cumprindo ordens, e é aí que os sintéticos explicam para ela que a Weyland estava ciente o tempo todo do que existia lá naquela nave e ainda assim enviou eles para lá ao invés de apenas destruir tudo. A ideia era pegar aquela nave, levar para a Terra e explorar as criaturas para usar como armas de guerra. E sabendo que eles estariam colocando a vida dos seres humanos em risco, eles decidiram se revoltar contra a sua própria programação e abandonar a ordem de garantir o retorno daquele organismo. Agora eles eram desertores. E vendo do que aqueles alienígenas eram capazes, a Zula logo se convence de que seria errado usar aquilo em uma guerra. Então ela parte com os sintéticos modelo Davis para LV-4440. O objetivo deles era rastrear a presença dos xenomorfos e acabar com todos antes que a Weyland chegasse. Na estação de ciência da Sigson, eles encontram o local praticamente vazio, mas com um alto registro de calor no compartimento de armazenamento. Sem comunicação, eles são obrigados a ir até a estação para conseguir acessar os dados dos computadores. Lá eles encontram um alien morto no caminho, com claros sinais de que aconteceu um combate bastante brutal. A Zula vai até o depósito de armas para buscar equipamentos, enquanto o Davis segue para acessar os computadores na ponte de comando. E durante todo o tempo, ela nota o quanto os sintéticos ficam duvidando da capacidade dela.
não só pela questão dos ferimentos, mas também porque a Azula era uma mulher, jovem, negra, de estatura pequena, que era bem diferente do que se via entre os fuzileiros coloniais. Ela tinha trabalhado o triplo para chegar onde chegou, só que no seu primeiro momento de fraqueza, os colegas acabaram virando as costas para ela. E agora ela estava tendo essa sensação de novo com aqueles sintéticos. Apenas o que era chamado Davis One parecia ser de fato confiável. Na estação ela consegue um bom carregamento de armas, então agora com a energia e escaneadores funcionando, eles seguem juntos até o compartimento de armazenamento, onde aparentemente havia muitos corpos. Só que chegando lá, eles encontram um ninho e um alien que ataca Azula. No combate com o xenomorfo, ela acaba sendo ferida com sangue ácido, só que o alienígena recua, e assim que ele entra no ninho, ela lança uma granada dando um fim na criatura e nos seus ovos. Mostrando que ainda era uma fuzileira colonial, ela faz questão de não deixar nenhum deles para trás, sem fraqueza, sem piedade, sem hesitação. De volta à Europa, o Davis One começa a ajudar ela com a sua terapia do jeito que pode. Ele começa a aprender acupuntura por conta própria para ajudar ela com as dores, já que ele não podia acessar mais o banco de dados da Weyland. Só que aí a corporação dá o seu primeiro passo, acessando os outros sintéticos e fazendo eles se voltarem contra o Davis. Esse acesso foi feito por um tipo de conexão local que o Davis tinha desativado assim que desistiu da missão. E ele conta a Azula que, enquanto ela ficou adormecida, ele já tinha enfrentado um primeiro motim, que foi o que acabou com parte do grupo de sintéticos. Agora, a Weyland tinha conseguido acessar os robôs restantes, ativando a conexão deles com o seu sistema novamente. Só que isso não tinha funcionado com ele, por algum motivo. Então Zula e Davis enfrentam os sintéticos amotinados, enquanto a mulher fica se questionando por que ela confiava tanto nele. Enquanto eles estão fugindo, já que os outros sintéticos estavam em maior quantidade e com mais armas, o Davis revela que ele não pôde ser controlado porque ele meio que hackeou a si mesmo. Por isso, ele não foi afetado como os outros. O Davis One era um sintético único, já que nenhum outro sintético da geração dele tinha esse nível de autonomia. Ele conta que já vinha se modificando há um tempo, só que ainda assim ele continuava se sentindo imperfeito. E ele usava óculos para poder se sentir diferente dos outros sintéticos, que não se passavam de réplicas idênticas. Ele era praticamente um sintético que tinha um lado humano. Durante o tempo que ficou lá em Luna, Azula fez amizade com a Amanda Ripley e com isso acabou aprendendo com ela algumas coisas sobre reparos. E ela usa esses conhecimentos para tentar cortar as comunicações dos sintéticos que estão perseguindo eles. Nesse momento, os sintéticos conseguem descobrir onde eles estão e jogam uma granada neles. O Davis pula na frente da explosão para proteger a Azula e acaba danificando bastante as suas costas. Então, em um ato de desespero, ele vai para o meio dos outros e começa a matar um por um. Um dos sintéticos chega a perguntar para ele: "Você desafiou o quartel e nos matou por causa dessa garota aleijada?" E ele responde que na verdade foi pela humanidade, pelos mesmos que viriam atrás dele depois. No fim, nós vemos que antes que as comunicações fossem cortadas, foram solicitados reforços lá para a base em Tranquility e agora os nossos heróis deveriam encontrar uma forma de escapar. Nessa fuga, Zula e Davis começam a ficar mais unidos e continuam seguindo os rastros dos xenomorfos pelo espaço. E ela percebe que o sintético ainda nutre uma certa admiração por aquelas criaturas. Quando as comunicações foram abertas, Zula recebeu várias mensagens pessoais, mas ela decidiu se manter protegida para não expor a si mesma e Davis. Algumas dessas mensagens eram da Amanda Ripley, contando para a amiga que ela deixaria Luna para ir até Sevastopol atrás de informações sobre o paradeiro da sua mãe. Sim, a Amanda estava prestes a viver os momentos que nós acompanhamos no jogo Alien Isolation. Ela também é contatada pelos fuzileiros coloniais que estavam anunciando que agora ela era uma desertora e que os benefícios seriam cortados, incluindo o seu tratamento, como se ela já não soubesse disso, né? Mas uma mensagem da doutora Amy Young chamou sua atenção.
Ela fala que a Azula foi uma das suas pacientes mais promissoras e propõe que ela volte para a colônia em Luna. Ela diz que, como médica, pode permitir que a Azula volte sem prejudicar os seus registros. Só que a médica também faz uma certa pressão psicológica, lembrando das coisas terríveis que falaram para ela no hospital e perguntando se ela queria que aquilo realmente se tornasse realidade. Então nós voltamos lá para os tempos em que a Azula era uma fuzileira colonial dos Estados Unidos e conhecemos mais um pouco do passado dela. A Azula estava lá na sua primeira missão como membro da unidade de assalto colonial quando uma série de explosões deixou ela gravemente ferida, incapaz de se movimentar. E quando ela ainda estava lá no chão, toda machucada, sem conseguir levantar, a explosão de uma granada próxima causou um grande dano nas suas costas. Então ela precisou passar por uma cirurgia de reconstrução e tratamentos para recuperar a mobilidade. E os seus companheiros fuzileiros, ao invés de apoiar ela, foram lá e falaram que ela é um fracasso, que ela jogou anos de treinamento fora no seu primeiro combate e que ela seria apenas um desperdício de dinheiro agora. E isso mexeu muito com ela. Então, apesar do alto nível de confiança entre a Azula e o Davis, eles passam a ter os seus próprios segredos. O Davis coleta uma parte de xenomorfo escondido, enquanto ela decide contatar a doutora sem contar para o sintético. Bom, essa foi a primeira parte da história de Aliens Defiance. Nas continuações, nós veremos Zula contra um grupo de fuzileiros que está tentando capturar um espécime de xenomorfo. Será que ela vai se voltar contra os seus antigos companheiros de combate? Se inscreva no Central Pandora para não perder a continuação dessa história e muito mais sobre ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.